Hey, hon. Ready. Let's roll. Let's go. E aí, gente? Tá tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Rejane. A Keila não está hoje, gente. Mil desculpas. Ela teve um probleminha, então ela não vai poder comparecer hoje. Mas e vocês estão aqui comigo no nosso canal Ponte Brasil USA, onde a gente leva conteúdos assim excepcionais, maravilhosos, com pessoas maravilhosas também. Hoje nós estamos aqui com um mãe e filho, né? Que, gente, eles começaram uma escola. Pensa nisso, uma escola de inglês aqui, né? Muito legal. Lorraine, eu quero que você se introduza, fala um pouco sobre você e também o seu filho, João Pedro. Um pouquinho, uma palhinha de onde que vocês vieram. Essa é a nossa pergunta principal. Onde vocês vieram? De onde que vocês vieram do Brasil? E quanto tempo vocês estão aqui na América? Ok. Boa noite a você. Boa noite. Estamos, né? Muito agradecida por estar aqui. Obrigado pela oportunidade, a você e a audiência. Sim. Então, comecemos. Nós somos de Minas Gerais. Eita. Eu sou de Minas Gerais, o João Pedro de Santa Catarina. E eu morei nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Morei por 10 anos aqui. Oh, uau. E foi quando eu aprendi a falar inglês. Uau. Mas E você ficou nessa primeira jornada quanto tempo aqui? a primeira vez que eu vim para os Estados Isso. Unidos, 10 anos. Ficou 10 anos. Uhum. Uhum. Aí eu voltei para o Brasil. Aí foi quando eu tive o João Pedro. Voltei para o Brasil, fiquei 25 anos lá. Uau. E voltei agora há 7 anos. Uau. Uhum. E na primeira vez eu não dava aula de inglês. Não. Não. Fazia alguma coisa totalmente diferente. Fiz tanta coisa. Tanta coisa, né? Nós somos multiuso, igual Somos bombril, todos- né? é. Sim, a gente faz qualquer... O que aparecia, né? Exatamente. É. Não tem escolha. Não Você tem faz escolha. o que for no momento. Exatamente, yes. E o João Pedro, qual a história dele? Chegou aqui... O João Pedro veio da segunda vez, né? É, né? Segunda vez. Tá chegando a 8 anos, né, mãe? Que a gente tá aqui hoje. Isso, exato. Na Uau. segunda vez. 18 anos, normal. Cheguei trabalhando com ela, ela fez a escola, depois eu cheguei estudando como Aham. professor. E agora a gente tá aqui, né? Nossa, Ele- muito legal. O João Pedro foi meu aluno nas escolas que eu dava aula no Brasil. Eu aprendi inglês primeiro com ela. Ele foi meu aluno por 3 anos consecutivos. Uau. E teve um dia que eu falei com o diretor da escola: por favor, não posso mais ser a professora do João Pedro. Aham. Aí a diretora perguntou: por quê? Porque essa criança volta para casa todos os dias chorando. Mas como assim? A mãe tortura o filho. Porque eu tinha outros alunos da mesma idade dele, Aham. aos 7 anos, e eu brigava muito com ele, pegava no pé dele. Aham. Porque ele era bolsista, né? E ele era meu filho, tinha que dar exemplo. E ele voltava: por que você briga só comigo? Você não briga com o outro João, você não briga com o Brian, você só briga comigo. Eu falava: João Pedro, mas você é o exemplo, você é meu filho. Aí eu pedi. Coitado, ele sofria muito. Tadinho. Muda de professor. Aham. Aí mudou de professor e foi. E foi. Então, lá no Brasil, você dava aula de inglês em escolas particulares? Isso, escola particulares. Tipo Wisdom, tipo CCAA, essas escolas particulares. Aham. Aham. Entendi. E o João Pedro só atendia as aulas. Yes. Então, vamos entrar no nosso tópico, né? Como surgiu a ideia de abrir uma escola de inglês aqui nos Estados Unidos? Foi um sonho antigo ou aconteceu assim, naturalmente? Aconteceu naturalmente. Quando eu estava para vir, eu já tinha a linguagem, eu já sabia falar inglês, que eu aprendi da primeira vez. Aham. E eu não queria chegar aqui e trabalhar como eu trabalhei igual louca, no caso Dunkin' Donuts, apesar que eu fiz quando eu voltei. Aham. Porque eu tinha perdido todos os meus contatos. E eu tinha uma amiga lá que eu já falava com ela: vamos, e ela queria vir. Eu vim, fui trabalhar no Dunkin' Donuts, trabalhei fast food. E todas as pessoas, porque já me conheciam aqui, porque eu fiz um contato Aham. quando eu morei 10 anos aqui. Sim. Elas diziam: por que você não dá aula de inglês? Eu dizia: ai meu Deus, aula de inglês Então, aqui. o seu background é de professora no Brasil, certo? Isso, em aulas, em escolas Em particulares. escolas isso. particulares. Ok. Aí as pessoas me pediam, porque elas já me conheciam que eu dava aula no Brasil. Olha, Aham. eu preciso de uma professora, dá aula para mim. Aí eu comecei, indo à casa dos alunos.
para casal. Que legal. Isso. Lorraine. Aí veio a pandemia, aí os alunos vinham à minha casa. Olha, Isso. melhor ainda, né? Uhum. Depois que os alunos vinham na sua casa, era melhor ainda. Com Fala certeza. sério, né? Exatamente. Você não tinha que dirigir, enfrentar neve, nada, Exatamente, exatamente. Aí precisou crescer, porque a minha demanda foi crescendo. né? Aham. Eu trabalhava, na época eu também trabalhava numa empresa de granito, vendia granito. Uau. E eu tive que escolher. Continuar vendendo. Você cresceu tanto ao Aham. ponto de falar assim, bom, agora... Eu preciso de um espaço É. para atender os alunos, porque aí eu não ia, eles não precisavam vir à minha casa e não Sim. precisava ir à casa deles. Eles Isso. iam direto no ponto. Uhum. Uau, que legal. I know. E como é que foi, assim, sair de CLT, W2, né, para empreender? Você sempre teve essa veia empreendedora? Lá no Brasil, não, você era CLT, certo? Carteira assinada. Sim. Sempre tive, desde a adolescência. Aham. Mas e sempre que tentei, não dava certo. Tentava, não dava certo. Porque eu sempre tinha um partner, sempre tinha um parceiro. Sim. E nunca dava certo. Aí foi até que Deus falou, ó, querida, é você e eu. Uau. E aí eu falei, Deus, é tu e eu. E fui. Uau. E eu fico assim, sempre, eu acho, por eu ser mãe também, meu filho tem 22, a minha filha tem 20. Então eu acho assim, muito legal quando eu vejo assim, mãe e filha trabalhando juntos. Como, mãe e filho, mãe e filha, como que é essa história que o João Pedro é tão novo, ele só tem 18 anos, né? Exato. Como é que foi, João Pedro, para você começar a trabalhar com a sua mãe? Como surgiu essa ideia? Chegou mais que tinha momento que a mãe não conseguia dar 2 aulas ao mesmo tempo, certo? Ela tinha tanto estudante que ela tinha 2 turmas ao mesmo tempo e ela só tem uma dela. Então ela pediu pra mim, dá essa aula pra mim hoje. Eu te dou um dinheirinho. Falei, ok, né? Então eu fui dar aula, peguei a primeira vez. Eu acho que eu já tinha um pouquinho de costume. Sim. Eu acho que eu já tinha um pouquinho de costume a ensinar, porque eu vi ela ensinando tantos anos. Aham. Eu sempre vi ela dando aula. Ela me deu aula, né? Aham. Eu via outros professores. Um dos melhores amigos dela lá no Brasil era outro professor de inglês. Sim, Eu era amigo dele também, Marcos. Então, eu acho que eu já tinha um pouquinho, já sabia um pouquinho do que fazer, do que falar. Veia, né? Uhum. E ele Então- assistiu algumas aulas também, lembra? Ele senta e assiste as aulas. E tem todo aquele processo, né? Como eu aprendi a dar aula, Aham. eu tive que passar para ele como ensinar aula, dar aula também. Ah. Aquela coisa, tem estratégia, né? Quando Sim. o aluno está cansado, você fala mais alto, você levanta. E aí ele pegou Faz uma de- atividade, né? Exato, Vamos lá, aham. galera. Agora o que vai... Yes, né? Exatamente, exatamente. Acho que tudo isso foi só pegando só na experiência, vendo ela fazer, amigo fazer, né? Mas que legal. E você, então, treinou ele para te substituir no início. E Exato. depois ele pegou o fio que agora ele tem as próprias classes dele, né? Agora eu tenho alguns alunos meus que querem fazer com ele. Eu acho ótimo. Mas tem tanta técnica, né, que eu vejo, assim, que você usa. Ele não foi na escola aqui nos Estados Unidos, foi? Ele Sim. chegou... Sim. Quando ele chegou aqui, você chegou aqui há quantos anos? Cheguei com 11, 11, 12. ele fez 11 anos aqui. Tá. Isso. Ah, tá, porque ele tem 18 Exato. e você... Tá bom. Então ele chegou, pegou a técnica, pegou o jeito, né? Como é que se Exato. explica toda a parte do inglês, né? Eu coloquei ele para ensinar com 16 anos. Eu dizia para os alunos que ele tinha Uau. 18. Eu dizia para ele, vai com uma camisa para parecer mais velho. Porque eu precisava dele. Aham, E aham. foi assim. Uau, Porque- Lorraine. Não vai ter muito aluno que vai confiar num moleque de 16 anos. É, né? Ai, dizia. não, né? Mas é aquela coisa assim, o que eu vejo, né? Se você já tem o know-how, já tem a experiência, o por que não? Exatamente. E não é verdade? Que pode ter 10 anos. Dando experiência, tendo know-how, pra mim, vai. Pode ir. Entendeu como? Eu não tô gostando que isso aqui tá na tua frente, assim, da câmera. Tá vendo, Lorraine? Será que minha você frente? chegar um pouquinho mais pra trás, chegar um Sim. pouquinho pra trás, pra poder pegar o foco do seu rosto? Porque isso tá verdadeiramente... Assim? Eu acho que tá bom assim. Ok. Vira um pouco o microfone direito. Faz o microfone ficar reto assim pra você. Assim? Perfeito. Perfeito. Assim? Eu levanto um pouco Ok. aqui. Eu levanto um pouco só porque tava no seu rosto. Tipo assim, Ah, as ok. pessoas não veem seu rosto. Ai, ai. Então, partindo já pro segundo tópico, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no começo e como conseguiu superar? Você, tipo assim, você já tinha uma classe cheia de alunos? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou sim, pode deixar. Mas aí você abre o business e daí? Não tem aluno, não tem gente. Uhum. E aí, como é que foi com você?
Quando eu aluguei o espaço a primeira vez, eu aluguei uma sala. E aqui pertinho, 7 minutos. Sério? Quem drink? Uau! Isso. Eu aluguei uma sala. A Raquel Malaquias, não sei se você conhece a Raquel Malaquias. Conhece a Raquel Malaquias, aquela querida? Claro, ela veio Isso. aqui já. A gente foi lá, né, actually, quando a gente ainda fazia lá. Lá no escritório dela? É, a gente É foi lá que eu estou. Ah, é lá que você É lá está que eu aqui. estou. Lá que é a sala? Eu aluguei uma sala, Aham. fiquei lá 2 anos numa sala pequena, depois passei para Aham. uma sala maior, porque também as turmas começaram a crescer. Sim. E hoje ela saiu e eu estou hoje no espaço que era dela. Gente, que legal. Nós temos 3 salas de aula, um escritório ali. É, eu Exatamente. conheço o espaço, muito gostoso. Muito bom ali, né? Muito bom, muito gostoso. E os clientes, alunos vieram? E vieram. Então, quando eu já aluguei a sala, eu já tinha alunos. Porque eu ia na casa deles. Isso. Aí eu disse, a partir de hoje você vai nesse endereço aqui. Eles começaram a vir. Aí eu tinha uma turma de 2, 3, aluno individual. Aí as turmas começaram a crescer, veio família em turmas. Aham. E aí eu falei, eu tenho que crescer mais. E eu aluguei o espaço, uma sala de frente, enquanto a Raquel estava lá. 2 meses depois a Raquel saiu e eu voltei para onde a Raquel estava, que é onde nós temos mais salas. Que legal. Eu conheço Sim. o espaço. Eu e aquele, a gente foi lá conversar com a Raquel. A gente foi lá, bateu um mau papo. E então, qual foi o momento assim que vocês sentiram que tipo assim, agora deu certo? Foi todo dia. Todo dia. Nós vemos isso, né, João Pedro? Todo dia. Né, a gente vê alunos, quando começa... Porque sempre tem, por exemplo, agora, a crise que estamos passando. É. Com essa crise aí da imigração. Yeah. Algumas pessoas estão com medo, a gente percebe. Alguns alunos... nós temos outro local em Leominster, Ok. onde o João Pedro atua mais. Aham. Eu tenho alunos lá, 2 alunas que eu tive que ir à casa dela porque elas estão com medo de sair, dirigir. Então, eu estou indo à casa delas. Então, mas mesmo assim, quando a gente começa a pensar, nossa, agora... Mas aí sempre acontece algo que fala, não, vale a pena. Entendeu? Não é hora de pensar em obstáculos ou diversidades. E cada obstáculo é uma vitória, né? Que a Exato. gente supera, né? Todos Cada os vez- dias. Todos os dias. Todos não os é dias você pensa, verdade? tem que continuar. É verdade. Eu acho que quando a gente abriu a segunda localização, a gente teve um momento difícil ali, que ninguém tava indo na de Lemos e Exato. tal. Agora tá crescendo um pouquinho mais. Eu acho que cada dia na de Lemos tá crescendo e tá falando pra gente, ok, isso tá Isso, é o dando caminho mais certo certo. cada dia. É um Agora a local gente já... ótimo, né? Ali, né? Na Mary Ann Ave, em Leominster. Miriam Ave. Mary Ann. 59, sim. Então, a gente já tá falando de terceiro lugar, no Isso. futuro, lógico, né? Aham. Mas acho que todo dia a gente tá falando assim, ok, tá indo Deu mais. certo. E você tá fazendo planos para ir para a faculdade ou não? Faculdade aqui, eu tô pensando mais em trade school. Trade school. Ou electrician, ou plumbing. Uhum. Mas o que me vier, eu tô fazendo de bom. Aham. Yeah, porque você já trabalha full time, né? Com a mãe, né? Então, muito legal, gente. Vamos lá, terceira pergunta. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar também? Sobre a... Sobre Eu acho que- essas experiências? Eu acho que foi legal que quando ela começou, né? Eu nem tava dando aula ainda, mas Aham. quando ela começou e ela alugou o primeiro localzinho, Aham. as aulas estavam assim enchendo sozinha, né? Tanto Uau. que a gente, acho que nem tinha um nome pra escola ainda. Exato. O pessoal só conhecia ela como Teacher Lorraine, Teacher Lohane. O Instagram era Teacher Lorraine. Aham. Então, todos os estudantes estavam falando, vai com a Teacher Lohane, vai com a Teacher Lohane. Referência. Entendeu? Meus alunos, a maioria é referência. Exatamente. Tanto que foi difícil. Quando a gente fez o nome da escola, e foi o Instagram, foi o Facebook, foi difícil de deixar Teacher Lohane pra Starter School. Aham. Né? Porque todo mundo conhecia, Teacher Lohane, Teacher Lohane. Só que agora a gente tem que fazer a mudança de Teacher Lohane pra Starter School. Como que a Exato. gente faz isso? Foi, Aham. né? Instagram, né? Melhor coisa, né? Exato. Branding. Yes. Né? Branding, exatamente, Branding. E como a experiência pessoal de vocês com o aprendizado de idiomas influenciou a criação da escola? Tipo assim, primeiro você, depois... ou tanto faz. Você pode ser primeiro e a mãe também. Você pode perguntar novamente? Como a experiência pessoal Uhum. de você com o aprendizado de idiomas influenciou na criação da escola? Tipo assim, como você se ensinou praticamente, né? Por 10 anos aqui, você se ensinou. Então, você usou muito desse tipo de ensinamento Todos os dias. alto pessoal para ensinar os seus Todos os dias, exemplos, alunos. todas as horas, storytelling da minha própria vida, Aham. amigos, os micos que passamos quando não sabemos falar inglês. Não sei, mas todo mundo que vem pra cá sem falar inglês. Sim. Porque quando eu cheguei aqui, eu não falava nem hi nem bye. Me neither. Nada, E aí, né, os perrengues que você passa. Eu fiz um curso na Middlesex
College School aqui. Isso. E eu fiz um curso de aprender a ler e escrever inglês. E ele me ajudou muito. Então, eu conto com meus alunos, eu falo. Qual a barreira que os alunos enfrentam? Qual o desafio que eles enfrentam? Eles pensam que para falar inglês você tem que falar certinho. Eu digo, não. Você tem que pagar muito mico. Aí eu digo para eles, quanto mais mico você pagar, mais rápido e fluência você vai falar. ter. Exatamente. Então, minha experiência no meu aprendizado, eu uso todo santo dia. Todo Uau. santo dia. É. Aí eu digo para o aluno, você não consegue dirigir um carro se você não entrar, ligar e sair. Exato. Não Você tem vai ação, né? Não existe um Ação. professor melhor do que a experiência, né? Exatamente. 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 Eu uso todos os dias a experiência. É. E com você, João Pedro? Eu digo mais assim, acho que quando eu tô dando aula, eu uso mais meu costume, porque hoje em dia eu sou mais americano do que brasileiro, né? Eu tô aqui mais tempo que eu vivi minha vida adolescente aqui. Isso. Então, você veio o que eu pra cá s- um menino, né? eu- Agora já tá formado. O que eu sei um homem. muito é na América, né? Então, eu explico muito de gíria do dia a dia, minha experiência com gíria, os meus amigos mais novos, né? O pessoal mais novo tá falando isso. Só que eu não ouço muito isso, guys. Que nem quando tiver uma palavra no livro, eu falo, guys, pra falar a verdade, eu não vejo muito essa palavra, ok? A gente usa mais essa palavra aqui. Então, eu acho que experiência conta muito nisso, né? E eu falo pra eles também, eu posso ensinar o dicionário inteiro aqui na aula, se você não ir lá fora e tentar, Isso. esquece. Entendeu? É verdade. Porque tudo vai da aplicação também, né, Lorraine? Exato. Tudo vai da aplicação. Tudo. Se você não aplicar, se você usar, tipo assim, falar dentro da aula, mas se você chegar em casa e é Rede Globo, chegar em casa e é tudo em português, chegar em casa e vai para a igreja de brasileiros, vai para isso, é tudo com brasileiros, você sai, não fica naquele seu grupinho, né? Exatamente. Então, o ideal é se verdadeiramente mergulhar com os americanos, não é verdade? Eu, tipo assim, eu tenho 26 anos aqui na América, bastante tempo, e meu marido é americano. Então, eu me imersi, tem vários, muitos anos que eu não vivi com brasileiro. Então, eu nem falava português direito mais, entendeu? Porque, sei lá, foi uma época da minha vida aí. Mas depois que eu comecei, uns 5 anos atrás, eu comecei a me envolver de novo com os brasileiros, né? O Exatamente. melhor jeito de aprender inglês é falando inglês. Exatamente. Entendeu? Ouvindo, falando. Se você tá ao redor de um monte de brasileiro, você não tá treinando. Não vai treinar Isso. a língua. Eu digo para os alunos que há 3 pilares na linguagem, aprender uma linguagem. Aham. Quais são elas? A primeira que eu acho é o conhecimento. Você tem que entrar numa escola e aprender a falar. As regras, né, que são diferentes do português. Segunda, a fusão. A integração com a cultura americana. Isso te ajuda muito. E terceiro, atitude. São os 3 pilares. Porque eu digo para os meus alunos, olha, ok, dinheiro é bom, maravilhoso, eu preciso, mas se você entrar aqui, não fizer tarefa, não comparecer às aulas, você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Exatamente. E eu não quero. Eu já tive 2 alunos que eu pedi para sair. Porque Não tinha compromisso. não tem compromisso. E aí, a pessoa está na escola 6 meses, aí está com um amigo. Aí fala assim, pede café aí para mim. Você está na escola? Qual escola que você está? Eu estou naquela escola lá. Então, eu nem vou lá. Eu digo para meus alunos, você tem que ter comprometimento. Se o aluno se só paga, não adianta, para mim não é importante. Porque eu quero que o aluno tenha resultado. Tem que ter resultado. E a maioria, nós fazemos impulsionamento muito pouco, né, João Pedro? A maioria dos alunos, todos, a maioria, é referência. Eu ia falar agora. Uau. Principalmente quando o nosso método que a gente mais usa para pegar aluno é referência. Se não tiver resultado, não existe referência, né? É verdade. Então, Eu tenho até receio verdade. de fazer alguns impulsionamento, focar muito nisso, e vir muito, e eu vou ter que contratar mais professores, aquela coisa toda, ter que mudar, entendeu? É lógico que isso uma hora vai acontecer. Então você tem medo do crescimento? Não tenho medo de crescimento. Ah. Eu tenho medo de, tipo assim, acontecer depressa demais. Então você tem medo da velocidade do Exato, crescimento. Você quer que cresça exato. devagarinho. Eu acho que consistência é tudo. Aham. Né? Tá? Nosso sonho, né, João, é crescer realmente. E nós estamos crescendo. Não é medo. É só assim, tipo que assusta um pouco. Assusta. Exato. Assusta, sim. E outra coisa, Ah. contratar professor é um desafio. Porque as pessoas falam... Qualificação? Não, porque para poder dar aula de inglês, você não precisa ser professor com um diploma. É só você saber falar inglês. E aí nós
ensinamos o aluno. O teu método, né? Exato. Ensina o método, ensina as táticas, né? E só que a maioria das pessoas, jovens como o João Pedro, que falam inglês, que dominam inglês, eles não se acham capazes. E todo mundo é capaz. De falar o português. De ensinar. Mas tem que falar português? Não necessariamente. Porque tem alunos avançados, por exemplo. Eu tenho um amigo, o Mike Kaminsky. Ele é americano e fala português. Mike Kaminsky, Mike Kaminsky. Nós estamos em casa. Claro que eu conheço Exato. o Mike. Quando eu tenho um aluno... Quem não conhece o I Mike? know, right? Eu tô aqui, ó. Yes. Eu tô aqui, ele é cavernosa, né? Já tô aqui um tempo. Você sabe que o Mike fala português, né? Claro. Aprendeu comigo. Comigo, Mentira, com a Claudinha, com a sério? Célia. É Exatamente. mesmo? Se perguntar pra ele, ele vai dizer com a Claudinha, com a Lohane e com a Célia. Exatamente. Eu adoro o Mike. Com esse Mike, há quase 30 anos. Eu adoro o Mike. E quando eu tenho um aluno que é avançado, ele quer ter um aluno americano, eu chamo o Mike. O Mike, às vezes, fala, ok, eu vou. Só que nem sempre, né? Porque o Mike virou brasileiro, né? Tô pensando em colocar meu marido como professor. Porque ele não sabe nada de português. E aí... Exatamente. Então... Eu acho que ter um professor americano é bom pra dar aquela... Eles se mergulhar no inglês, certo? Mas tem vezes que você precisa de um brasileiro ali do seu lado falando, ok, assim não funciona, porque você tem que fazer desse jeito e desse jeito. Porque nem todo americano conhece a língua brasileira, certo? Certo. A gente tem muito aluno que vem de outras escolas, outros cursos, certo? E todos esses cursos são tudo com professor americano. Né? Aqueles cursos, tipo, gratuitos, sabe? Da high school. De high school. E esses cursos de high school, os professores são todos americanos, eles chegam pra gente e falam, eu não entendo o que o professor tá falando. Eu tento aprender, eu tô focado, mas eu não entendo o que o professor tá falando. E o professor não vai falar pra você, ok, você precisa de um auxiliar de pergunta aqui, você precisa disso, você precisa daquilo. Exato. Porque no português tem isso, mas no inglês não tem isso. Entendeu? Então, acho que um professor brasileiro é necessário em certos pontos. E acho que um professor americano é necessário pra experiência. Exato. Eu vejo muito assim, quando eu comecei a aprender a falar português, a falar inglês, falavam sempre pra mim, não traduza. E eu via muito televisão de infantil, de criança. E eu fazia isso. Tipo assim, eu pegava lá televisão de criança e ia assistindo. E comecei a pegar as coisas, entendeu? E a conjugação, as certas coisas. Aí eu perguntava pro meu marido, assim, a gente já estava namorando, como é que usa isso? Por que usa isso? Ele não sabia me explicar o porquê. Mas ele falava assim, é assim. Pronto, acabou. Exatamente. Aí eu falei assim, tudo bem. Então é assim que eu vou... Por quê? Só de ouvido. Americano não aprendeu com gramática, eles aprenderam com experiência. Exatamente. Entendeu? É o que você falou. Sim, muita coisa também no português. Se me perguntarem por que usa assim, eu falo assim, não sei, usa assim. Você não fala nós Exatamente. Você não fala nós nós somos. Mas um professor Plural, de português plural. vai te explicar. Exatamente. Então, eu não sei a técnica, mas eu sei como falar. Entendeu? Então, a mesma coisa com meu marido. Ele fala assim, não fala assim, é desse jeito. Eu falo assim, então tá bom. A Jacksônia esteve aqui. Sim. Ela é minha aluna. Ela disse pra mim assim, ela vai na high school. Para brasileiros, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Isso. Foi lá que eu fiz também. Exato. Eu também fiz 2 uma anos época lá. Eu fiz, acho que 3 meses, 6 meses. E aí, sabe o que minha professora falou depois? Ela falou assim, eu acho que agora você tem que fazer um curso de gramática. Porque eu já falava tudo errado, né? Tudo, não colocava no verbo no passado. Ela, Lohane, agora eu acho que você deve fazer um curso de gramática. Aí eu segui o conselho dela. A Jacksônia falou para mim assim, Lohane, ela foi me vender uma bíblia. Ali onde eu estou. E aí ela olhou no quadro ali, o do, does, ela falou assim, que engraçado, que legal. Por que tem esse do, esse does aí? Aí eu expliquei para ela. Isso aqui é auxiliar de pergunta. Ela, como assim? Eu falei, então, é diferente. Eu falei com ela, porque ela foi lá vender uma bíblia para mim. Eu falei, posso dar uma aulinha? Ela, pode. Aí eu levantei e falei com ela. O do é para pergunta no presente simples. O does também é no presente simples, mas só para ele e para ela. Ela, gente, mas 3 anos de high school? Aprendi mais agora em 15 minutos que você está me explicando. Aí foi o que o João falou. Porque um professor americano, ele não sabe que é assim. Ele não sabe que no português não precisa de um auxiliar de pergunta. Então, se você não sabe, como você vai explicar? Não é que o professor é ruim. É por causa, como o João disse, não sabe explicar para o brasileiro. Isso. Então, o brasileiro, no início, o brasileiro precisa dessa explicação. E o americano não consegue dar. Não consegue. Não consegue mesmo. Nossa, eu gostei do doido das. Tipo assim, tem coisas que a gente não para e pensa, né? É só, a gente fica no automático. Fica no automático mesmo. Eu explico isso ludicamente. Então, aqui,
Então, qual é o diferencial das escolas de vocês em comparação com as outras escolas de inglês? Good question. Boa pergunta. Aham. O nosso diferencial é que nós ensinamos organizadamente, de uma forma fluida. Como assim, organizadamente? Pense numa casa, quando você vai limpar uma casa. Você não arruma a cama, desce na cozinha, lava uma colher, vai no banheiro, lava o vaso, volta pro quarto, pega os brinquedos. Você não faz isso. Você começa no quarto, deixa tudo para cima, aí vai no banheiro, deixa tudo para cima, limpa. É organizadamente. Nós temos um método que eu chamo de método inbox. São caixas, né? Em caixas. Você abre a primeira caixa, tem o presente simples. Que aí contém o quê? Consiste no do, no don't. A segunda caixa, ainda no presente simples, é o does e o doesn't. Que é ainda no presente simples, só que só para ele e para ela. Fica 4 semanas no do e don't, mais 4 semanas no does e doesn't, aí passamos para a próxima caixa, que é o did. Aí o did é maravilhoso, porque é todo mundo junto, misturado, é o tiozão, chama todo mundo pro churrasco. E aí você aí ele já está acostumado. E o nosso método é assim, faz uma frase positiva, por exemplo, ela come salada. Agora coloca na negativa. Ela não come salada. Na pergunta, Entendi. ela come salada? Sim, ela come salada. Não, ela come salada. Então o aluno já sai sabendo a frase na positiva, na negativa, na pergunta e resposta positiva e negativa. Então você leva geralmente 4 semanas para cada box. Para cada box, exato. Isso no, e toda semana você encontra o encontro semanal, é uma vez por semana? Semanal. Temos Semanal. 2 horas semanal, mas nós temos também aulas extras. Por exemplo, o aluno que tem uma aula toda segunda, ele segue o livro, a apostila, só que ele pode participar da turma da terça. Aí ele vai pegar uma aula avançada, ele vai aprender um conteúdo novo. Então ele termina mais rápido o curso. Ele pode pegar uma aula que ele já viu, e ele paga, ele tem o pagamento mensal, e para essa aula extra, ele paga só $15 para essa aula extra. Entendi. Se ele quer 2 aulas extra, em vez de pagar 30, só 20. E por que eu tive essa ideia? Porque eu quero que o meu aluno falando. Alguns alunos nem pagam, porque eu falo, não, quando é um aluno que quer realmente, eu tenho alunos que não pagam. Porque aquele aluno que quer mesmo, eu falo, não, você vai, então toma. Você quer, então dá ali. Entendeu? Porque tudo é interesse. Tudo é interesse. Tudo é interesse. E sem falar que a gente tem que doar, né? Plantar. É verdade. Eu acho legal também que o jeito que a gente faz, que nem tem aluno nosso que a gente só conversa, certo? Porque a conversação é uma grande parte de aprender, certo? A gramática é ótima, certo? A gente sempre vai aprender as regras, sempre vai aprender por que isso é certo, por que isso é errado, mas a conversação é parte de experiência também, né? Então vai ter coisa que a gente vai ensinar na gramática que a gente só veria na conversa, entendeu? A gente fala assim, a gente usa isso aqui tal, tal, tal. Mas eles nunca vão usar no dia a dia. Na nossa conversa, a gente vai fazê-los usar, entendeu? Para ver se eles realmente usam, né? Então, conversa é uma grande parte também que eu vejo muita escola que não faz esse porque cursinho também só de tem conversa. escola que, tipo assim, você vai lá, aí eles têm o programa deles, eles não querem nem saber se você está aprendendo ou não. Nós vamos seguir o currículo. Exatamente. Pum. E aí, como é que você fica? Exatamente. Se a pessoa não está acompanhando, não é verdade? Ainda falando do diferencial, a maioria das escolas e os livros que eu vejo, a primeira aula é tudo misturado. É assim, ó. Primeira aula é o approach. Oi, how are you? Como você vai? Da onde você é? Aquela coisa toda. E aí, na segunda aula, já é tudo misturado. É presente, passado. E o aluno volta para casa, meu Deus. Bombardeado. Exatamente. Por isso que é um método Todo organizado. confuso. Exatamente. Aí ele fica 4 semanas no presente, no do e don't. E ali ele aprende, absorve, coloca em prática. Pegou bem. Eu vejo o livro do meu filho, esse método de tudo misturado, ele funciona para crianças. E criança, né? É uma esponja. Lógico. Agora, nós adultos, trabalhando para pagar a conta, tem que ser uma coisa Nós organizada. já temos a nossa cabeça ali toda, né? Toda box. Exatamente. Toda cheia de box. Então, qual a caixinha que a gente vai usar, né? Vai colocar essas coisinhas. Exatamente. Né? Criança não. Criança é uma caixa grandona, tudo junto. Tudo junto e eles brincam ali e aprendem brincando. Exatamente. E eu acho que você também aprende muito mais fácil quando você está focado em uma coisa, né? Se você está focado em tudo, é um foquinho em cada coisa. Se você está focado em uma coisa, é aquele seu inteiro foco Exato. em uma coisa só, você vai aprender muito mais fácil, muito mais rápido.
É verdade, é verdade. Gostei dessa coisa de caixinha. Yeah, inbox. As pessoas falam, sai da caixa, mas não é nada disso, não. Às vezes a gente tem que ficar na caixa. Exatamente. E como vocês lidam com diferenças, com as diferentes expectativas e dificuldades dos alunos, especialmente os imigrantes que precisam do inglês para trabalhar ou se adaptar? Expectativa é uma coisa que... A expectativa versus realidade, né? Exatamente. Aquela coisa que Eu sou bem direta. Eu falo, olha, você não vai sair daqui hoje sabendo falar presente, passado e futuro. Uhum. Como eu disse, é em box, em caixas, você aprende. Primeiro do do e don't, depois does e does. Mas nada me impede, se eu estou lá na primeira aula, aí um aluno fala assim, oh, teacher, eu vi uma frase assim, ó, she's here. O que é esse is? Eu paro tudo. Pode ser a primeira aula. Ok, vamos ter uma aula de verbo to be. Aí todo mundo, verbo to be. Todo mundo morre de medo do verbo to be, né? Eu explico para eles, gente, to be não é o título do verbo, não é o título da matéria, é o próprio verbo. Se você quer falar, me dá qualquer frase, você agora, qualquer frase, quer ver? Olha só. Me dê qualquer frase em português que tenha a palavra ser. Tipo, eu quero ser... Nós somos... Pode ser somos? Não, tem que ser ser. Tem que ser. Ela quer ser alta. Ela quer ser alta. Alta. Então, olha só. Ser e estar é to be, não é isso? Então, ó. She wants... Como é que é ser mesmo? To be. She wants to be tall. Aí eles... Nossa... 10 anos na high school e não aprendi isso. Aí depois, é como no português. Eu não posso dizer eu ser bonita. Eu tenho que dizer eu sou. Sim. Também conjuga. Então, I am. E aí eles falam, é sério mesmo que é fácil assim? Sim. Hoje mesmo eu estava com uma aluna, eu até gravei. Vou postar depois. Eu falei com ela, e como foi quando eu te ensinei o verbo to be? Ela falou, meu Deus, foi muito fácil. Eu achava tão difícil. Achava tão difícil. Mas isso são todos bloqueios mentais que as pessoas têm, né? E que são impostos, às vezes, por mães ou por amigos. Por eles mesmos. Por eles mesmos, né? Que ficam nessa de inglês é muito difícil. Exato. Ai, não dá certo, né? Não é verdade? E é o que eu falo com o aluno, quando você falou da expectativa, eu falo, você vai aprender aos poucos. E outra coisa, nós estamos aqui, nós somos professores, nós estudamos para te dar aula. A gente nunca para de estudar. Nós estamos sempre assistindo aulas. E aí eu falo com ele, mas depende de você. Assistir podcasts, desenho infantil é uma maneira ótima de aprender, você acabou de dizer. Yes. Né? E se colocar, se joga. Não pede o seu amigo pedir o seu café, não. Vai lá e pede o seu café. Saiu errado, pegou o café errado, volta lá no outro dia. Eu acho que a gente tá ali para ajudar, né? Mas se você quer aprender mesmo, você vai aprender. É verdade. Tem pessoa no mundo inteiro que aprende outra língua sozinho. Sem professor. A gente tá ali para te dar... Aqui, ó. Vai nesse caminho aqui, ó. Vai nesse caminho, tenta, vê, e volta. Volta e faz umas perguntas. Mas eles têm que ir nesse caminho. Eu não vou andar para eles têm que andar. Você vai mostrar, né? Mas é eles que têm que andar com a perna deles. É verdade. Então, eu acho que se eles tiverem uma expectativa, tem que ser com eles mesmos, entendeu? Eu tenho expectativa de aprender até falar a conversação muito boa em 6 meses. Lógico que você vai aprender. Se você tá com a gente, lógico que você vai aprender. Só que a expectativa tem que estar em você mesmo também, né? Você tem que se esforçar. Então... Nada sem esforço, né, gente? Não existe almoço de graça. A gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar, a gente tem que batalhar. E com isso, a coisa flui. Exatamente. Não é verdade? E tipo assim, eu vejo muita gente que tem esse bloqueio de que, eu não consigo falar. Eu tenho vergonha. O pessoal vai rir de mim. Que não sei o quê. São todas desculpas, né? Dá licença, na verdade. Sabe o que eu digo? Fala, o que você diz, Lorraine? Seu português, por acaso, é perfeito. Não, você né? é a Cíntia Chagas, por exemplo? Não é? Aí eles... Então, por que você tá com vergonha de falar inglês? Exato, gente. É verdade. Eu acho que, muitas das vezes, medo também pode estar conectado com vergonha... Não vergonha, confiança. Confiança. Né? A gente vê que se um aluno é bem confiante, sabe o que ele tá fazendo... Ele vai. Ele tá nem aí se tá falando errado, porque ele tá confiante, né? Se um aluno não é muito confiante, ele já tem... É aí que entra a atitude, né? Um dos pilares é a atitude. Exatamente. E vocês ensinam esses pilares para as pessoas, tipo assim... É preciso. Tipo assim, para se tornarem confiantes, Sim. se tornarem, tipo assim,
ter autonomia de... Sim. Mesmo se eu falar errado, it's ok. Sim. Fala assim, por favor, me ensina. Eu falava pro meu marido, me corrija, por favor. Falo com meu marido o tempo inteiro. Mas não na frente dos outros, assim, tipo assim, se tiver Sim. um grupo grande, me corrija depois. Se eu falei alguma coisa errada, você, por favor, me corrija. Porque eu quero falar certo. Eu quero falar certo, entendeu? Nós temos um curso para adolescentes. Adolescentes que chegou aqui, por exemplo, mês passado, não sabe nada, os pais não falam inglês. Aí os pais trazem, porque eles já... A criança aprende muito rápido. Ela fica 3 meses na escola, ela já sabe um monte de coisa, mas não sabe as regras. Não sabe colocar o verbo no passado. Não sabe o que usar. Aí ele pergunta assim, you drank coffee? E teria que ser, did you drink? Né? Você tem que usar o did. Aí os pais me procuram porque eles não estão conseguindo conversar, porque aquela coisa, o professor americano não sabe passar essas regras para nós. É verdade. Aí eu digo, aí tem aluno, eu já estava com uma aluna há 2 meses atrás. Esse curso para adolescente é de 3 meses. Muito acanhada, lindinha, acanhada. E dava para ver que ela falava. E eu tento deixar o aluno, eu deixo o aluno muito à vontade. Eu sou muito espontânea. Isso aqui em Drake, né? Aqui em Drake. Okay. Aí ela assim, ela falando, eu falei assim, olha, quando aconteceu alguma coisa, e que eu falava isso pro João Pedro, eu falei com ela assim, ajudando ela, não fora do inglês. Fala, olha, vamos supor que você caia. Imagina, você cair lá no intervalo. Todos os seus amigos vão ver, você cai com as pernas para cima. Que vergonha, meu Deus, e aí? Ela, eu nem sei, eu nem levanto do chão. Eu falei, não, você vai levantar e vai falar assim. Você vai levantar e falando, quem me empurrou? Gente, eu tô cega. Meu Deus do céu, gente, Não, e começa a rir de você mesmo. Vai ser uma graça, né? Começa a rir de você mesmo. Eu te garanto, se você rir de você mesmo, ninguém vai rir. Então, essa tática de dar confiança, atitude para o aluno, é todo trabalhado. Aí o João Pedro brinca com os alunos dele, e aí zoa os alunos zoa ele de volta. Tem que ter essa integração. Tem que ter. Tem que ter. Eu acho que é importante também ver qual aluno precisa de qual pilar, né? Exato. Então tem aluno que precisa disso, tem outro aluno que precisa disso. Se você é o professor, você tem que estar ali atento a todo pilar. Que nem eu tenho um aluno que tem vergonha, mas esse aqui não é vergonha, ele só tem que aprender mais, é só gramática, né? Então, numa turma só, como que eu aprendo os dois, como que eu ensino os dois a fazer tal ou tal. Tudo uma Então, tática. Que legal. Maravilha. Nossa, eu tô aprendendo bastante hoje. Que bom! E que papel a escola tem hoje na comunidade local? Aqui, no caso, é Drake, mas vocês servem qual comunidade? Lowell, Chelmsford, Fitchburg, Brian, da onde mesmo? Peabody. Tem uns Peabody. alunos que dirigem de Peabody Você pra tá cá. brincando Exato. de Nashua, Peabody. Uau. Até Fitchburg é bem longinho. Yeah. Minha filha faz college ali em Fitchburg, que é perto de Leominster, mas não é, Sim. tipo, né? Eu moro, Indo pra cá? nós moramos em Ashburnham. Onde é isso, gente? Sabia? Ashburnham. Por isso que eu falei. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu sabia Ashburnham. eu sabia que você... Olha só, Ashburnham. Cinza de presunto queimado. Meu Deus. Pra lá de Fitchburg. Sério? Mais uns 15 minutos de Fitchburg. Perto de Garner. Ok, Garner já ouvi falar. Depois de Garner. Westminster, já ouviu de Westminster? Não. Não. É lá. Então, 1h15, 1h30, né? Daqui. Dá 1h10, 1h05. Ok. Depende do, né? Rota 2 ali. Porque a minha filha, para chegar aqui, é 45 minutos, para 40, 50 minutos. Da onde? De Fitchburg. De Fitchburg. Fitchburg, Ela vai a Fitchburg ok. State. Fitchburg é mais perto. É. Nossa, mãe do céu. Por isso que abrimos em Leominster. Yes. Porque a comunidade lá é grande. É. Né? Brasil, Mas assim, Leominster tem muito. Sim, tem bastante. E o que vocês aprenderam como empreendedores imigrantes que gostariam de compartilhar com nosso público que está assistindo? o que eu aprendi? Eu aprendi que é necessário ajudar. Porque eu vejo a comunidade, às vezes eu estou em algum local como Low Community Health, eu estou ali, eu estou vendo a pessoa struggling, passando dificuldade em explicar. Eu pergunto, eu posso ajudar? Às vezes até pessoas em espanhol, posso explicar, posso te ajudar? E às vezes ele quer explicar que o meu médico não veio aqui hoje, ele era para vir, não veio. Essa receita que ele me deu, mas ele mudou a receita. Eu posso ajudar? Pode. Aí eu explico, falo. Às vezes eu nem tenho cartão para dar, explico. O meu sonho é que todo mundo fale inglês. Porque falar inglês é assim, tem pessoas que acham que falam inglês. Ela aprende palavras soltas, mesa, cadeira, podcast, copo.
E ela quer colocar isso junto. E aí, como coloca isso junto? Aí que vem a escola, vem as preposições, porque não adianta nada você falar uma frase inteira sem preposição. Fica igual o índio. E aí, aí junta a fala como índio, mais o nosso sotaque, aí o americano fica, excuse me, what did you say? Oh, forget it. Oh my God, I know. Yeah. Então eu aprendi isso, que temos que estar sempre disposto a ajudar. Mesmo que o aluno não tenha... O aluno vem e faz aula experimental, às vezes, faz aula experimental. É muito difícil isso acontecer. Faz aula experimental, fala, ai, nossa, adorei, eu queria tanto, mas hoje não tem como. Eu tenho uma aluna, ela está terminando o livro 1. Tive aula com ela segunda-feira, Dilmira, ela faz aulas nas segundas-feiras de manhã, 8 horas da manhã. E ela veio, fez aula experimental, e ela era louca para passar no Dunkin' Donuts para pedir um café. Ela saiu de lá, passou, pegou um café e me mandou uma foto. Comprei meu café na América. E ela sempre falou comigo, nossa, eu queria muito falar inglês. E ela está falando, e eu digo, ela no começo ela falou, não posso agora. Eu não posso. Eu falei, não tem importância, não é a hora. Não é a hora agora. Tudo tem sua hora. Está terminando o livro 1 agora. Uau, que legal. Ela foi, fez aula experimental, e sempre falava, Lorraine, eu quero começar, eu quero começar. E quando ela começou, não parou, está terminando o livro 1. E esse nível, os níveis, quanto tempo demora cada nível? 6 meses. 6 meses cada nível. E vocês trabalham o box, né? 4 semanas. E vai indo did, né? O do, don't. Os boxes é mais focado no livro 1. Porque tem todas aquelas regras. Livro 2 já vai para o verbo to be no passado, futuro, preposições, por exemplo, as preposições mais formais, perhaps, indeed. Até no final do livro 1, você começa a ver que tem mais linhas para você escrever, tem mais conversa para a gente conversar. Então, depois de uma gramática, é necessária aquela conversa, é necessária aquela experiência. Então, Exato. Eu acho também para empreendedores que uma coisa que é necessária, que é 100% necessário, é o inglês, né? Exato. Você pode ajudar todo mundo, mas aquela pessoa que não sabe o inglês sempre vai estar abaixo da pessoa que sabe inglês. É verdade. Na América certo? É verdade. Você está na América, você fala a língua da América, né? É verdade, é o inglês. Ó, tem umas pessoas aqui, ó. Acho que é seu Alessandro. Meu irmão, my brother. Alexandro Martins Paiva. Boa noite, Teacher Lorraine Paiva. Aí tem o Leandro Paz. Leandro, cunhado. Boa noite. Família. Elisângela, boa noite. Pode dar um oizinho pra galera aí, Boa ó. noite, gente. Aí, ó, tem que acordar, respirar e comer inglês. Exato. É o Alex, né, que falou? O Alex falou. Inglês. Porque ele morou aqui. Isso, ele Olá, morou. boa Alex. noite. O Alexandre falando, né? Vitória Pinto, boa noite, família. Aí, Ó, Vitória. a Vitória. Aí o Alexandre falou de novo. Boa noite, Vitória. Boa noite. Good night, Vitória. Tá a galera aí, ó. Família assistindo. Hein? Dá um Deus, obrigada, graças a Deus. família. Amém, amém, amém. Ali, ó. Pra aquela... Deus é bom, né? Deus é bom. É isso aí, ó. Boa noite. A Sandra De Martini falou boa noite. Sandra. Elisângela Paz falou assim que vocês são Oi, tia. top. Oi, tia. São top. Minha aluna também, minha irmã. Ah, é? É, Sua irmã, sim. sua aluna? Aluna e sócia. É mesmo? Nós somos sócias em uma agência de viagem. Aqui na América também? Não, no Brasil. Acabamos de abrir. Ah, gente. Então, ela tá lá. Ela está lá tomando conta, E estudando. você E tá eu estou aqui aqui. dando apoio. Que legal. Quer contar um pouco da história? Sim. Não estava no Não tá roteiro, no script, mas... Isso. A minha irmã é um amor. Ela é inteligentíssima, Elisângela. linda. Isso, linda, ela é inteligentíssima. Ela é 1 ano mais nova que eu. Ela é a sensata. Eu sou a pessoa que falo mais, ela é mais sensata. Sempre foi assim. Crescemos juntas. E sempre falando, vamos abrir alguma coisa. Eu tive a ideia. Aí eu estava um dia ali no Instagram, vi ali e falei, abrir alguma coisa que você não precisa ter um espaço físico. Porque hoje em dia, né, com online. E Tudo falei online. com ela ficou assim, não sei. Falei, e ela queria tanto, sabe? Só que ela precisa de um apoio. Ela é aquela pessoa mais quieta e eu sou mais que coloca fogo. Falei, vamos abrir. Comprei um curso para ela, dei para ela. Nós assistimos um podcast inteiro, assistimos como se diz? Como abrir uma empresa Isso, online? foi um curso, tipo um curso durante o final de semana. Ela se animou, aí vamos abrir. E ela está estuda todos os dias, já está aberto, tudo aberto. Sim. Agora é só começar a vender. Já tem tudo que já. legal. Exatamente, minha sócia. Nossa, que maravilha. Sucesso. Obrigada. Ó, a Thalita falou Amém. assim... Minha filha. Mãe e irmão, sucesso. Família linda, Paiva.
A Thalita falando, né? A Thalita tá aqui, ó. Lindona. Beijo, Thalita. Obrigada, Beijo, hein? filha. A família que tá aqui, ó, reunida. Mãe e filho lindos. Ah, então, fala um pouco pra gente agora. Deixa eu só ver aqui minhas perguntinhas. Que eu sem Aquila, eu tô assim, Aquila e eu, a gente era tipo assim, a gente é, né? Vamos que vamos, mas quando fico sozinha aqui. Por que ela não veio? Aquila teve um problema. Oh, ok. Depois eu te conto offline. Tá. O que você. Quais são os próximos passos ou sonhos futuros para a escola? Vocês pensam em expandir? Você já falou que pensa, né? Mudar formatos, oferecer novos cursos. Tipo assim, você já pensou em fazer ao contrário? Ensinar os americanos a falar português? Mas eu já ensino. Você já ensina os americanos a falar português? Eu tenho um aluno agora, o Dave. Não sei se ele está me vendo, mas eu te mandei. Você tá brincando. Exato. Eu ensino. Então, você usa a mesma escola e faz Mesma escola. o reverso. Faço o reverso. Olha isso. Conta mais aí, gente. E porque como o americano não vê escola para aprender inglês, né? Aí é sempre referência. São o Dave e a Cleide. Eles são amigos. Vieram juntos. A Cleide é o nível avançado, ela é aluna do João Pedro. E o Dave queria aprender, vieram juntos. Eu falei, então tá bom, eu te ensino o português. O Dave é americano. Americano. Ok. E aí, às vezes ele vai no Brasil com ela, eles são, acho, amigo de muitos anos. E ele tá aprendendo bastante. Você tá brincando. Eu falo com ele, eu tenho uma dó de você. Aprender português é muito mais difícil do que aprender inglês, com certeza. Muito mais. É mesmo? Aí ele fala, eu sei. As conjugações, fala... Mas você usa a mesma técnica? Eu uso a mesma técnica e a cada aula tem uma coisa diferente. Porque às vezes eu elaboro uma aula assim, chega lá, ele me faz uma pergunta do nada, aí muda totalmente, é da hora. Tem que ser na hora. As frases todas que eu dou de exemplo, não é nada... Lógico, tem as frases do livro, mas a maioria é tirada daqui, ó. Você vai fazendo as frases e vai fazendo. Hoje mesmo, eu estava dando uma aula, eu estava ensinando um pronome de objeto, aquele, dá para ele, give it to him. E eu tive que colocar num texto pequeno todos os pronomes. Pronome de posse, pronome simples, pronome de objeto, e eu consegui colocar. E aí a pessoa tem que identificar, esse é simples, esse é de posse, entendeu? Então, tudo é na hora. Às vezes eu paro, peraí só um pouquinho. Aí começo a escrever. Então, às vezes você vai com uma aula elaborada, chega lá e muda tudo. Aí eu só guardo para a próxima. E quais os dias que você oferece esse tipo de serviço do português, de ensinar português para os americanos? Depende da disponibilidade do aluno. O aluno não pode na segunda, eu posso na terça. Deixa eu ver o meu schedule. Tal hora. Eu pergunto, qual horário é melhor para você? De manhã, de tarde ou à noite? À noite é mais para turmas. Mas como eu tenho... na sexta-feira, eu acabei de preencher. Na sexta-feira, nós não trabalhamos. Porque fazer inglês na sexta-feira, o tal do sextor não deixa ninguém ir à escola. Não deixa. Desde o Brasil, a escola que eu trabalhava era assim. Então, aqui também eu sigo essa linha. Eu abro a exceção para um aluno. Então, eu acabei de abrir uma exceção para o Tiago, lindo. E todos os dias. Depende da disponibilidade do aluno e do nosso schedule também. Isso. Então, pode ser qualquer dia. Voltando um pouquinho para as ideias para o futuro, eu acho legal que a gente já conversou, mas que nem eu falei, a terceira escola, né? Terceira localização. Eu acho legal a terceira localização, talvez a ideia de construir a nossa própria tema de escola, certo? Que nem agora a localização que a gente tem, onde a Raquel tava, não é um lugar só de escola, certo? Tem outros businesses lá, certo? Tem o dentista embaixo, Yes, né? exato. Isso. Então, acho que a terceira localização é legal ter a cor, ser uma casa só nossa, ser um lugar só nosso, que a gente pode customizar. Entendeu? Customizar nossa própria escola, tudo nosso, entendeu? Ter uma building só nossa. Já temos as Muito cores legal. Padrão e seguir aquele padrão mesmo de realmente. Porque a sala onde nós estamos ela é grande, tem 3 salas, tem escritório, Sim. tem banheiro lá dentro, tem tudo. Tem tudo. Mas a gente quer cozinha, um building. Né? A gente tem uma cozinha, né? Uma cozinha. Sim. Queremos um building. É isso que você está falando, né? Um building, uma casa. Entendi. Os planos são bons. Com certeza. É tu planejar e construindo aos poucos, né? Exatamente. Planejar e construindo aos poucos. Consistência. Consistência. Ok. E tem alguma coisa que você gostaria de falar? A gente já está chegando já no fim, né? Meu Deus,
Mas como passou rápido. Já tem 50 minutos, a gente já tá aqui, blá, 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 né? Falando pra caramba, a gente fala pra caramba, né? Falo Ó, muito. tá chegando mais a galera aqui, ó. Uhul, vamos que vamos. Ó, o Alessandro. Alessandro. Aí a Thalita falou assim: oi, vovó Bela, que Oh, love you. Belinha. Love you. Aí a Sandra tá falando boa noite. O Alessandro tá assim: tem uma proposta de abrir uma escola filial de inglês na Serra Gaúcha. Bora? Nós já falamos sobre isso, ele. Uhum. Ele tá. O seu irmão, né? Isso. É seu irmão. É um projeto também. É um outro projeto. Você é como mulher dos projetos, né? Isso. Temos produtos também. Você tem produto? Não. Temos. Que produto? Menina. Temos eu fiz uma lição na xícara. Como você tem essa xícara aqui, Aham. a nossa xícara tem uma lição. Tem a lição do presente simples, a lição do passado, lição do futuro. Então você encaixa. O aluno começou agora, toma essa xícara aqui. $25. Você já vai tomar café, já vai acordar de manhã aprendendo. Presente simples. Ah, que legal. E temos o Tag Question. Eu até trouxe, eu posso te mostrar? Pode, claro. Tag Question. O aluno que está iniciando, sabe aquela confusão do what, where, when, que o aluno faz aquela confusão? Então eu fiz os Tag Question, que o aluno carrega no chaveiro. Que legal, Aqui tem as dúvidas. Ó, surgiu dúvida. Look at the study tags. Aí, ó, olha só para você ver como é ensinado. Isso aí é uma lição. Gente, que legal. Presents. Olha, gente. Olha que legal. Muito legal. Aí tem preposições. E eles podem até estudar, né? Enquanto estão... Exatamente. Em vez de ficar olhando só no celular, né? Olha aqui. Essa aqui já é uma lição mesmo. Quando usa o why e o because. Que legal. Adorei. Adorei o Little Merchant que vocês têm. Adorei. Muito legal. Em vez de vocês ficarem só no celular, você já tem pensamento em fazer algum tipo de aplicativo? Algum app? Estamos em andamento com o curso de online. Um curso online, yes. Estamos curso online? Já está em andamento. É isso aí. Está no oven. Tá no oven, vai. Daqui a pouco vai. Bora Daqui a ser. pouco o bolo vai sair, né? Exato. Falando em bolo, gente, vocês me desculpa, mas olha, hoje não teve tempo para passar na Yalen. Mas a nossa cabeladora é nossa Yalen Cake, ela é querida. Mas olha, você pode passar lá, falar que eu mandei vocês lá, tá bom? Eu vou lá. Minha aluna trabalha lá. A sua aluna trabalha lá? Camila. Isso. A Camila pode trazer para vocês. Aí vocês depois tiram uma fotinho, tag a Yalen, tá bom? Comendo o bolo dela. A Camila faz isso direto. Ela me traz. Semana passada ela trouxe docinhos. Aí eu falo, Camila, eu tô de dieta. Ela, teacher, come, teacher. Não vou engordar sozinha. Então. Aí eu até marquei a Yalen. Aí ela foi e repostou. Porque geralmente eu vou lá, passo e pego. Mas como tinha alguma coisa nessa highway hoje, eu saí do trabalho 4 horas, eu cheguei em casa 5h30. Então demorou muito tempo. E são só meia hora, 35 minutos de distância, sabe? Daqui pro meu trabalho. Mas, cara, eu fiquei atolada hoje, gente. Me desculpa, Yalen. Sabe que você mora no meu coração, mas a Camila vai levar para ela, tá? Então, Camila! Então, a Camila tá liberada. E Allen, libera a Camila aí, hein? Já sabe, né? Porque hoje eu fiquei em falta. E também falar para vocês que a gente tá no Apple, né? E também no Spotify, tá bom, gente? Deixa aquela estrelinha lá, já assina aí, quando vocês ainda não assinaram, tá bom? Vamos que vamos. Mas a gente está chegando para o final. Tem alguma coisa que a gente não conversou, que você gostaria de deixar recado para o nosso público, de pessoas que ainda ficam na dúvida? Tipo assim, eu sei que o inglês é necessário. Eu até postei hoje um saco de batata, né? Você viu? Porque eu comprei o saco de batata ontem e, cara, todas as batatas do saco estavam podres. Todas. Meu Deus. Aí eu liguei pro Market Basket, né? Já liguei brava. Brava não, mas eu disappointed, porque eu era para cozinhar, fazer umas potatoes ontem, né? Aí eu falei para ele, conversei com ele. Mas imagina se eu não soubesse falar o inglês. Como que eu ia chegar lá e o cara falou assim, não, vem, traz a batata, eu quero que você traga no saco, porque eu preciso do número do saco. Entendeu? Como que eu ia chegar lá e ia falar sobre isso? Não ia, né? Não ia, né? Exatamente. Eu acho que se um brasileiro tá em pergunta se ele tem que fazer um curso ou não, só tem que saber que inglês é um investimento, certo? Fala ali, ó. Fala ali naquela câmera ali, ó. A sua aula de inglês
é o investimento que você precisa na sua vida se você está morando na América, ok? Na América ou qualquer lugar, qualquer país no mundo. Exato. Se você sabe o inglês, você sabe tudo, ok? Então, é o investimento que você precisa, ok? Exatamente. E o que eu queria deixar para todo mundo que quer aprender a língua, que já fala a língua, mas ainda tem dificuldade de falar, é que tem uma frase do Leonardo da Vinci, adoro essa frase. Sofisticação é a simplicidade. E eu coloco isso no inglês. Como assim? Muitas vezes o brasileiro ele quer falar inglês, ele sabe alguma coisa, e nós temos nossa forma de falar assim, ó. Hoje de manhã eu acordei, aí eu comi um pão com ovo, depois eu fui lá fora e joguei bola. Simplifica. Simplicidade, simplifica. Na verdade, você quer falar que você jogou bola de manhã. Você tomou café e jogou bola. Então fala, hoje eu tomei café e joguei bola. E para você passar isso para o inglês é muito mais fácil. Simplifica a sua frase no português, que vai te ajudar um monte. Uau, gostei disso. Gostei pra caramba. Gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada. A gente vai terminando agora com eles, que foi assim... Eu aprendi, gente. Eu tô aqui há 26 anos, tá? Cada coisinha que ela falou ali, porque eu aprendi o inglês, eu fui pra escola, sim, mas não do jeito que ela estava explicando. Gente, que maravilha. E eu vou ensinar minha filha, hein? Meus filhos querem... Minha filha quer falar português. Awesome, awesome. Gente, um beijão. Muito obrigada. Muito obrigada.